Oi, oi, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Integrou Podcast. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o tema Prevenir é o novo tratar. Hoje nós vamos falar sobre um contexto de mercado que mudou muito ao longo dos anos. Então, o que antes a saúde só era tratada no momento de emergência, hoje ela se torna um movimento de prevenção. E para o episódio de hoje, eu recebo um profissional que vive exatamente esse tipo de mudança na prática. Ele é mestre em educação física, professor universitário nas áreas de saúde e fisiologia do exercício, é coordenador de esporte do Centro Universitário Integrado e também é gestor de academias e negócios ligados à performance e bem-estar. Então, é uma pessoa que está diretamente ligada com o contexto que nós vamos conversar hoje. Então, seja muito bem-vindo, Bruno Fidelis. Obrigado, Fer. É um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto que é extremamente importante e está em alta no momento. Perfeito, Bruno. Muito obrigada pela presença, obrigada por esse momento de troca e de qualidade. E para a gente iniciar um bloco, falar um pouco sobre o contexto atual em que nós estamos inseridos, em que momento você, como profissional da saúde, começou a perceber que a prevenção ela deixou de ser só um discurso bonito, mas ela começou a passar a ser algo para medir, acompanhar e também decidir? Olha, a partir do meio do caminho ali da minha formação, eu já comecei a ter um olhar diferente relacionado a como lidar com a nossa saúde ou a saúde de outras pessoas. Claro que eu fui atleta por muito tempo, então desde os meus 12 anos de idade, eu já tenho essa ligação forte com o esporte, com a saúde, com o lazer. Mas claro que foi a graduação que me instigou a ter essa curiosidade de como cuidar, como avaliar, como prescrever métodos de treinamento, e cuidar da saúde, de várias pessoas no município de Campo Mourão, mas não só no Campo Mourão, no Paraná. Perfeito. Hoje a gente, as pessoas elas não estão mais esperando um momento emergencial para começar a cuidar da saúde, né? Ou você ainda vê que o pessoal ainda está em transição para esse momento? Eh, Tem 2 vertentes aí. Realmente, muitas pessoas estão se preocupando com a sua saúde, mas hoje se preocupar com a saúde está na moda, né. E a gente vai pelas tendências, né. Então, um exemplo, tivemos uma tendência na pandemia sobre o ciclismo. Todo mundo estava pedalando, né. Então, pessoas que não tinham intimidade com o ciclismo, você via na estrada de terra fazendo mountain bike. Então, muita gente está se preocupando, mas a moda hoje é cuidar da saúde, é ser fitness, é escalar uma montanha, é correr na rua. Então, essas 2 vertentes vêm, ajudando na saúde das pessoas, vem melhorando a qualidade de vida das pessoas. Não entendo. Qual que está sendo hoje a diferença real entre fazer um check-up uma vez por ano e acompanhar a saúde de forma contínua? E por quê, né? Muitas das vezes as pessoas elas sim fazem tudo pela moda, né? Acabam sendo influenciadas, mas hoje existe uma mudança de comportamento que você está notando que faz com que haja essa diferença entre só um check-up anual e essa preocupação contínua? Sim, eu vejo no mercado muitas pessoas se preocupando cada vez mais com a sua saúde, principalmente também com a estética, que vem influenciando muitas pessoas, tanto com canetas emagrecedoras, com outros procedimentos estéticos. E, a partir disso, elas precisam, às vezes, obrigatoriamente, a fazer o check-up, a entender como está o seu corpo. Entendendo isso, ela vai realizar os exercícios físicos, atividades físicas, cuidar da sua saúde mental. Então, acredito que é um conjunto. Bruno, o que que tem mudado, assim, falando da sua experiência como atleta, como professor, como profissional de educação física, o que você vê que mudou na lógica da saúde nos últimos anos e não só no discurso? Então, hoje as pessoas se preocupam com a saúde por conta da moda, por conta dessa
pressão da sociedade, de tudo aquilo que o pessoal avalia como qualidade de vida, mas qual que era o contexto real de muitos anos atrás, ou enfim, de 12 anos atrás, para o contexto que nós estamos agora? E assim, o que que mudou de fato e não só no discurso do que as pessoas estão falando? Antes, as pessoas lidavam com o esporte como algo de luxo, algo que uma pessoa tem tempo para fazer aquilo. Olha, eu trabalho muito, eu não tenho tempo para me dedicar ao balé, à natação, à corrida, né? E antigamente as pessoas eram mais ativas. A pessoa não tinha carro. Para ela ir ao trabalho era 10 quilômetros, ela tinha que caminhar, pedalar. Hoje as pessoas têm carro, né, moto, elas não precisam se esforçar para estar em um lugar, né. E os serviços cada vez mais, eles têm menos, força física, exigem menos força física. Então, aí que vem essa preocupação com a saúde, né. Tanto as pessoas mais velhas estão entendendo isso, né, e procurando academias, procurando estúdios, clínicas para cuidar da sua saúde. E a galera nova está sendo cultural. Então, tudo está mudando. Até a questão de viagem. Antes, o objetivo da pessoa era viajar para um all inclusive, um hotel 5 estrelas, com comida o dia inteiro, né? Ficava na beira da piscina, na beira da praia, queimando no sol. Esse era o objetivo das pessoas, né, quando você fala de férias. Hoje, a pessoa vai viajar para correr uma maratona, quer escalar uma montanha, né, fazer inúmeras atividades relacionadas à saúde, bem-estar e lazer. Então, o conceito de lazer está mudando eh, com as gerações. Então, a geração que está vindo, ela está bebendo menos, né? A gente percebe isso no contexto geral de quando a gente sai, menos pessoas consomem bebida alcoólica. E, e a gente vê toda hora alguém correndo na rua, né? Onde você passa, tá no finalzinho da tarde, olha o tanto de gente que corre na rua. Ou olha as academias. Todas as academias estão lotadas no horário de pico. O fluxo das academias estão alto. E a cada momento abre mais clínicas, mais academias voltadas à saúde e bem-estar. E hoje nós nunca tivemos tantos dados sobre o corpo, né? Hoje a gente tem acesso muito fácil a tudo o que está acontecendo com o nosso corpo. E ao mesmo tempo, a gente nota que nunca foi tão difícil mudar comportamento. As pessoas estão prontas para lidar com tantos dados sobre o próprio corpo? Olha, não, né? Até que as pessoas hoje são muito influenciáveis, né? Os influenciadores nas redes sociais, né? O quanto eles influenciam as pessoas, né? Às vezes um dado que parece estar correto, um pegando um ponto de vista de alguém que não entenda, às vezes de uma pessoa, que é admirada pelo público, muda essa visão e acaba gerando, um desencontro de informações, gerando, às vezes, um prejuízo no caminho que aquela pessoa vai tomar com esse dado. O que na prática realmente ajuda as pessoas a se cuidarem e o que só vira ansiedade. Tá muito em alta isso, né? Mas como que as pessoas poderiam diferenciar isso no dia a dia? Eh, Às vezes as pessoas não sabem separar o que é esporte de alto rendimento e o que é esporte de saúde e lazer, que é o atleta de alto rendimento e atleta amador. Atleta de alto rendimento não é saúde, então você nunca deve se comparar a um atleta de alto rendimento, né. O atleta amador, está ali para cuidar da sua saúde, né, ele compete com ele mesmo, dentro dos seus limites. E muitas das vezes as pessoas querem ultrapassar esses limites, né, sem estar preparada, sem ter um planejamento adequado, né, sem ter um descanso da forma correta. Isso acaba influenciando
no bem-estar dela, na saúde mental, né. A gente tem o overtrainer, que que é um desgaste mental da pessoa com a prática excessiva de exercício físico, né. E esse overtrainer, ele gera tanto danos, psicológicos, onde a pessoa, às vezes, desiste de praticar exercício físico por causa daquilo, como danos metabólicos. Então, pode gerar uma depressão na pessoa, pode também causar, talvez aumento de massa gorda, aumento de gordura corporal, porque a pessoa deixa de praticar exercício físico. Então, a gente saber lidar com o tipo de atividade que praticamos, entender que 99,9% não é atleta de alto rendimento, e sim atletas amadores que devem cuidar da sua saúde e não priorizar o rendimento, priorizar aquilo como se fosse, se ela não conseguisse algo naquele sentido, a vida dela não, não ia ter mais graça. Perfeito. É um excelente direcionamento, porque é o que a gente mais encontra hoje. O pessoal usa a comparação com, às vezes, padrões incompatíveis. E isso gera desgaste, como você mesmo mencionou, de diversos parâmetros, né? Mental, psicológico, enfim. E falando um pouquinho sobre o conhecimento de números sobre o próprio corpo, porque quando a gente fala de tecnologia e falamos de comportamento humano, eles estão, vai estar correlacionados, mas até onde a tecnologia ajuda as pessoas e onde ela começa a atrapalhar. Porque a tecnologia ajuda a gente a se conhecer, a saber os nossos limites, a saber muitas vezes o que nós precisamos, mas chega a ter um limite ali. Como que a pessoa pode identificar isso? É. Olha, a tecnologia normalmente ela é feita para nos auxiliar. Hoje a gente tem os relógios inteligentes que eles avaliam o nosso ritmo cardíaco e podem, de forma antecipada, dar um diagnóstico, claro que não tão preciso assim, mas dar sinais de que o seu coração não esteja bem, tem alguma coisa errada com você. Mas a tecnologia, ela facilita muito tudo. E lembrando, a gente precisa se exercitar, né. O fato, de que eu não preciso mais levantar para desligar a TV e ter um controle remoto, ou ter uma Alexa que eu falo e ela vai desligar a TV sozinha. Isso já gera uma acomodação. E o ser humano foi feito para se movimentar, né. Muitas das vezes a gente tinha que saltar na pré-história, tinha que pular, lançar, arremessar, e hoje em dia isso não acontece mais. Quando que a gente precisa arremessar alguma coisa na nossa vida profissional? Né, nenhum momento, poucos momentos. Às vezes o pedreiro ou os trabalhos que exigem um pouco mais de força física, mas quem trabalha no escritório fica sentado o dia inteiro, né. O advogado fica também atrás da sua mesa, sem se exercitar. Então, a tecnologia, ela ajuda, é claro, né, tem auxiliado a população no contexto geral em diversas áreas da sua vida, mas ela não pode afetar, então, a saúde física da pessoa. Ela tem que sempre estar em alerta em relação a isso. Isso mesmo. Eh, e hoje a gente tem muita tecnologia no próprio celular. E para que esses números? Qual a função dele? Porque temos tantos dados assim e a gente sabe analisar isso? Sabe o que significa esses dados? Às vezes é só para causar mais confusão, para tentar, para fazer com que a gente olhe de uma forma diferente para aqueles dados e dar algum sentido para ele. Para que precisamos saber hum, o tamanho da nossa passada? Né? Em um outro momento específico, legal, mas é um dado que se perde. Entre outros dados que o celular, que o relógio, ele entrega para gente, só que não sabemos o que fazer. Tem uma frase que em alguns momentos eu acabei citando também,
em sala de aula, por exemplo, mas ela é um bom direcionamento para essa questão quando nós temos informação demais e não sabemos muito como filtrar. Quando a gente tem muita informação bagunçada, e principalmente quando nós estamos procurando um direcionamento, eu acho que é muito legal a gente utilizar a seguinte frase: o que é importante e o que é interessante. A partir do momento que você define aquilo que é importante para os seus objetivos, importante para aonde você quer chegar, importante no momento do contexto em que você está inserido, é válido. Então, nesse caso, faria sentido esses dados, né, nossos corporais, que, por exemplo, ficam acessíveis dentro do nosso celular, no smartwatch, mas descartar isso do que é só interessante. Às vezes, por exemplo, a passada, né? A passada, ela, para algumas pessoas é importante, mas para algumas pessoas é só interessante e ela não precisa de levar isso tanto num contexto aplicado. É uma informação que ela tá ali disponível, mas não precisa de levar tanto a fundo, né? Você acha que essa diferenciação, ela pode ajudar as pessoas a definir melhor quais dados de fato analisar sobre elas, ou elas têm que juntar tudo num contexto só e analisar tudo junto? Não, com certeza não tem como analisar tudo junto, né? Primeiro existe o princípio da individualidade biológica, todos somos diferentes um do outro. Então, às vezes, com um profissional adequado, ele consegue te direcionar ao que você precisa analisar, né? E às vezes compensa você deixar isso para um profissional e pegar aquele tempo que você gastaria analisando isso, ir brincar com seu filho, né? Vai fazer alguma outra atividade que irá te gerar prazer, né? Ou que realmente seja relevante. E deixe esses dados que o seu profissional que você confiou, ele filtra isso, ele analisa e te passa depois as correções, né? Na maioria dos casos. Mas realmente é muita informação para ser analisada e às vezes esses dados não, como você falou, acaba que não fazendo muito sentido. Eles fazem essa perda, né, tem um Uhum. momento de perda ali. Porque dados, eles são muito importantes para o momento de prevenção, mas chega um certo momento que, por exemplo, se nós vamos analisar sozinhos determinados contextos dos dados que estão chegando para a gente, eh, nós como consumidores, nós como população, a gente acaba ficando confuso, principalmente quando não somos da área, né. Então a prevenção, ela pode ser afetada por conta disso? Pensando, vamos pensar no lado médico. Então, o médico ele vai avaliar, né, vai fazer um ecocardiograma de você, ele vai avaliar a sua oxigenação, se for um médico relacionado ao esporte, talvez seu VO2 máximo, e entre outros parâmetros, né. Para ele faz sentido analisar tudo isso. Olha, eu tenho o VO2, por que eu preciso saber o VO2 da Fernanda? O médico sabe, mas você sabe para que isso? Se tiver ruim, ele vai falar: olha, vamos melhorar nos exercícios aeróbicos, seu fluxo respiratório está ruim, né? Uma pessoa normal é isso, você está assim. Se tiver normal, ele não vai nem comentar com você. Então, acredito que esses dados eles acabam não tendo tanta relevância para quem não entende, né? Para a pessoa comum que não lidar com isso. Agora, para alguém que tem experiência na área, que trabalha com isso, que cuida da sua saúde e que consegue ver esses dados de outra forma, vai ter relevância. Mas eu não vejo atrapalhar muito as pessoas. Às vezes na questão de atenção. Olha, talvez não fique muito fissurado em um dado, né? É, vai trabalhando todos os dados que são importantes, mas não se direcione apenas para um. Ótimo, perfeito. E Bruno, conta pra gente um exemplo real que você já teve, e aí pode ser, assim, de atleta, de professor de educação física, em que a prevenção acabou evitando um problema muito maior lá na frente. Você tem alguma experiência com um contexto assim? Tenho, eu tinha uma aluna, na verdade tenho essa aluna ainda, ela fez cirurgia bariátrica, né? É óbvio que o objetivo não era esse, mas ela acabou fazendo.
Não teve ninguém que conseguiu tirar isso da cabeça dela. E depois dessa cirurgia, ela acabou ganhando gordura novamente, né. A maioria das pessoas que fazem cirurgia bariátrica, não emagrecem num primeiro momento e depois volta novamente, porque é uma questão de cultura. A cirurgia bariátrica, você emagrece porque você para de comer, né, você tem que reduzir drasticamente sua alimentação, senão você corre risco de vida. E depois, quando volta tudo normal, a tendência é você voltar a comer novamente. Só que o exercício físico, ele previne muitas das coisas. Então, ele poderia prevenir ela de fazer a cirurgia bariátrica? Depende da dedicação, depende do conceito que ela vê a alimentação, né. Naquele momento, talvez não tinha nada a ser feito. Ah, depois da cirurgia bariátrica, ela demorou um pouco para perder peso, mas a hora que começou a perder foi mais de 20 quilos e começou a engordar novamente. Aí você pega, mostra para a pessoa, olha sua foto como você estava antes, olha como você está agora, veja a diferença. Você quer voltar igual você estava antes? Ou você quer progredir, ganhar massa muscular, perder mais gordura corporal? E ela viu aquela foto, ela entendeu esse conceito e começou a se dedicar mais, principalmente na alimentação, né? Não só deixar de comer, mas sim ter uma alimentação saudável. Deixar de comer, você perde massa muscular. Se alimentar de forma adequada, você ganha massa muscular, perde gordura, ganha rendimento, o seu bem-estar, o seu nível, a sua energia aumenta com uma alimentação saudável. E esse foi um parâmetro muito legal, porque antes ela pesava 100 quilos, 100, 105, hoje ela está pesando 69, realmente com massa muscular, né? Não apenas perdeu gordura. E aí que até hoje a gente tem um assunto em alta que são as canetas emagrecedoras, ou Monjaro, que o pessoal chama, né? Que é um assunto muito polêmico que temos no momento atual. E Bruno, prevenir ele custa menos do que tratar. Mas por que isso ainda não virou regra? Por comodidade. É mais fácil você sentar no seu sofá e assistir a TV do que você levantar e correr 10 quilômetros, né? Às vezes eu chego em casa, 8 horas da noite, eu sento no sofá, olho pra TV e dá vontade de ficar lá, deitar. Mas aí vem algo interno falando para mim: olha, você tem que treinar, né? Você tem um objetivo. Então, vamos correr atrás desse objetivo, né. Quando a gente tem isso bem definido, nunca é fácil, mas conseguimos. Quando isso não faz parte da nossa rotina, quando a gente está iniciando, a gente tem um histórico familiar não tão positivo em relação ao exercício físico e alimentação, com certeza isso vai ser mais cada vez mais difícil. E vai muito do seu companheiro. Então, hoje a minha mulher não, minha noiva, quase mulher, ela está fazendo exercício, né? E isso motiva eu também a não parar. Então, eu vi que ela se dedicou, levantou 6 horas da manhã, foi lá para academia, treinou, legal. E eu chego 8 horas da noite e falo, ai, ela foi treinar e eu vou ficar aqui, né? Agora eu vou fazer minha parte, né? Vamos ser fitness juntos. Então, com a vivência, com quem você vive, te influencia totalmente nos seus hábitos, principalmente de alimentação e de exercício físico. Vai sentar na mesa com alguém, olha, eu vou comer um cheeseburger, eu vou pedir um pastel com uma tubaína. A tendência é você acompanhar aquela pessoa. Talvez na primeira vez você não faça isso, na segunda não, na terceira não, mas com o passar do tempo,
você vai uma hora acompanhar aquela pessoa com o que ela está comendo. Ou você vai mudar a pessoa vai ficar constrangida e, não, vou pedir uma água, né? Às vezes, no máximo, um pão de queijo aqui, porque essa pessoa tem uma realidade diferente. Então, as pessoas que você convivem influenciam na sua rotina, na sua qualidade, de alimentação e na sua frequência de exercício físico. Quando a gente olha para a prevenção como uma estratégia econômica para as pessoas, então que elas vão ganhar em diversas áreas da sua vida, também não somente, né, na parte financeira, o que que as empresas, academias e sistemas de saúde já entenderam e o que ainda resistem em aceitar? Olha, as pessoas entendem que se ela cuidar da sua saúde, ela terá principalmente uma melhor qualidade de vida. Esse é o caminho. Isso também é o objetivo das empresas. Então, como gestor de academia, eu quero que a pessoa vá lá na academia, ela frequente a minha academia de preferência todos os dias, e aquilo gere um resultado para ela. Olha, ganhei massa muscular, estou conseguindo jogar o meu filho para o alto, estou conseguindo correr. O idoso que estava com dificuldade em andar, agora já tem uma desenvoltura melhor nesse caminhar. É, Você tem a criança, então eu atendo algumas crianças que às vezes têm déficit de coordenação motora, né, de movimentos, e com certeza o esporte ele desenvolve isso nelas. Antes não era evidente, porque as crianças não ficavam no celular, não ficavam na frente da TV, elas ficavam correndo na rua, brincando. Hoje a distração para o filho é dar o celular para ele jogar videogame, assistir YouTube. Então, você tem déficits nessas crianças, déficits motores, que o esporte, o exercício físico irão auxiliar, na melhora desses déficits, fazendo com que ela desenvolva de uma melhor forma e não chegue lá na sua fase adulta, com algumas deficiências motoras que influenciam na sua vida. Bruno, o que ainda impede que a saúde preventiva escale para mais pessoas? Ainda é a questão eh, do conforto diário, o medo de dar o primeiro passo? O que que impede as pessoas de terem isso mais acessível? Olha, é uma boa pergunta, porque hoje tudo está acessível, né. Academias, você tem academia desde R$ 69,90 até, claro, 3.000, R$ 4.000. Você tem parques em todos os lados da cidade, você tem quadras esportivas. O que mais tem nas cidades aí é quadra de beach tênis, que é uma forma, de se movimentar. Então, entender o porquê essas pessoas não procuram, talvez seja algo cultural. Tem pessoas que não gostam de fazer exercício físico, que isso vem desde a adolescência dela, desde a infância. Então, o pai e a mãe não estimularam a pessoa, a criança a fazer exercício físico. E aí eu fico um adolescente também sem praticar exercício físico, e quando a gente não cria um costume, nessa fase, né, infância e adolescência, depois tudo fica mais difícil. Então, eu vou para academia. Poxa, eu vou sem gostar, né? E para a pessoa ir sem gostar, ela tem que ter uma disciplina, né? Agora, se é algo que te dá lazer, você vai facilmente. Então, às vezes é muito relacionado a isso. Tem a questão da vergonha, né? Muitas pessoas que estão acima do peso, às vezes têm um pouco de medo do que as pessoas vão comentar sobre ela. Por mais que eu acho que a pessoa tem que focar nela e não no que as outras pessoas falam, tá? Isso. Bruno, a gente tem 2 contextos de prevenção, assim, vamos falar, né, de cuidado de si próprio. Nós temos tanto o contexto de que eu me cuido por estética e do eu me cuido porque eu realmente me preocupo com a minha saúde. Quais são ou qual é o principal erro de cada uma dessas 2 iniciativas, quando a pessoa está começando?
Então, quem está começando a se cuidar só por estética, qual que é o maior erro dela no início? E quem está se cuidando de fato por saúde, qual que é o primeiro erro que acontece? Vamos falar a verdade. 90% das pessoas vão fazer um exercício físico, uma alimentação saudável por causa da estética. Né? É, tem algumas pessoas que focam realmente na saúde, não pensam, olha, não tô nem aí com minha barriga, com a minha musculatura. Meu foco é a saúde. Quero ganhar massa muscular para realmente ter mais força, para ter mais qualidade de vida no meu dia a dia. Então, a maioria das pessoas, o principal objetivo delas iniciarem uma atividade é a estética, né? Aí talvez seja o primeiro erro que eles cometem. Olha, a estética é uma consequência. Então, com a saúde, com o condicionamento físico, é normal você ter alguns ganhos na estética. Então, redução na gordura corporal, ganho de massa muscular, dar mais firmeza em algumas partes do corpo, sua postura melhora. Então, tudo isso o exercício físico promove. Às vezes a pessoa foca só na parte estética e esquece isso. E lembrando que a estética é consequência de todos esses parâmetros que eu falei. Em relação à pessoa que pensa na saúde, eu acredito que assim, não tem muito erro, porque ela começou já pensando na saúde. E a consequência é ela ter uma melhora na sua estética também. Perfeito. E qual que é a primeira dica ou algumas dicas que você poderia dar para o pessoal que está começando a se cuidar agora? Que tomou iniciativa, vou entrar na academia, vou dar o primeiro passo aqui, ou eu escolhi um esporte para praticar. Então, assim, a pessoa está começando a olhar para a saúde dela com um pouco mais de cuidado. Qual que é a primeira dica, assim, como profissional da saúde? Né? Procure algo que você goste de fazer. Né? Tem alguns casos que a pessoa não gosta de fazer nada, né? Aí vamos lá, o que eu me adapto melhor? Tente tudo. Olha, gosto de dança, tenta dança. Ou acho que gosto de dança. Vai lá, tenta dança. Ai, vejo tênis na TV, acho bonito. Faz o teste. Academia, todo mundo faz. Vou lá, quem sabe eu não gosto. Até você achar uma atividade, um exercício físico que seja o ideal para você. Às vezes, eu gosto de jogar beach tênis. Você começa a praticar o beach tênis. Só que o gostar e o querer praticar necessariamente não significa que aquilo que você tem que fazer só aquilo. Você joga beach tênis por uma semana, por 2 semanas, por 3 semanas. Daqui a pouco o que começa a surgir? Dores. Porque a sua musculatura precisa se preparar para aqueles movimentos repetitivos. Então aí você precisa de um fortalecimento. Esse fortalecimento pode ser numa academia, pode ser numa clínica de fisioterapia, pode ser às vezes num pilates, tá? Tem várias opções, mas você tem que procurar um meio para se preparar para o beach tênis, né? E isso em outras modalidades também, né? O preparo, ele é extremamente importante. E praticar apenas aquela modalidade não significa que você está totalmente preparado a ela. É, hoje a gente tem um esporte, não que está em alta, porque quase ninguém pratica ele, é, é um pontinho ali, que é os esportes de neve. É, poucas pessoas têm acesso, mas a gente vê o Lucas, que ganhou a medalha de ouro lá no esqui. Por trás dessa prática esportiva, tem todo um preparo que não é fácil. Então, se ele não se prepara, ele não consegue rendimento, começa a surgir lesões e ele acaba não conseguindo desenvolver aquele esporte da forma mais adequada. Então, eh, existe toda essa preparação para que a gente consiga ter sucesso em um esporte. O sucesso que eu falo não é ganhar a medalha de ouro. O sucesso é você se sentir bem com o que você está fazendo. Nossa, é bem encorajador
esse posicionamento, essa perspectiva. Isso traz à tona um ponto que o pessoal acredita bastante, e eu acho que é uma pergunta muito frequente, talvez, que é a questão de que praticar esportes ou me cuidar, cuidar da minha saúde é muito caro. Você, como profissional da saúde, como que alguém pode iniciar esse momento de iniciei o meu cuidado com a minha saúde, mas sem gastar muito? Porque às vezes algumas pessoas não começam porque acham que vai ser muito caro. Como que a pessoa pode interpretar, talvez, depois que o investimento que ela fez está voltando de uma outra maneira? Primeiro, nada compra a sua saúde, né. Olha, eu não preciso mais ir no fisioterapeuta para tratar aquele problema que eu tinha no joelho sempre. A minha coluna parou de doer, né, toda vez que eu sentava, ficava 1 hora sentado, a coluna doía. Agora não dói mais. Então, tem coisas que o dinheiro não compra. Eh, uma hérnia de disco, a cura para essa hérnia não tem preço. Você prevenir ou conseguir tratar eh, de forma não cirúrgica essa hérnia, assim, não tem preço, não tem o que pague isso. Você vê tantas pessoas com dores e vão tentar cirurgias que não dão certo, né, e o simples exercício ali direcionado da forma mais assertiva possível pode corrigir essa dor que a pessoa tem, né. Eu vi uma imagem na internet de uma senhora, já era idosa, ela tirou o bebê do carro e colocou no carrinho. E o carrinho desceu, estava descendo para a avenida. E ela foi correr atrás do carrinho, ela caiu. E ela não conseguia levantar, porque ela tinha um alto índice de gordura corporal e ela não tinha tanta massa muscular, ela não conseguia ter força para levantar. E a criança no carrinho de bebê descendo para a rodovia. A hora que estava chegando na rodovia, veio uma outra pessoa correndo de longe e pegou essa criança. É, se não tivesse um estranho ali para ajudar, o que seria dessa criança no carrinho de bebê? Então, às vezes a pessoa ela vai colher os frutos dessa prevenção, desse cuidado próprio, através de momentos como esse, né, por exemplo. Mas praticar atividade física, cuidar da própria saúde não precisa ser caro, né? Não, caminhada, não tem custo para caminhar. A corrida, também a rua é pública, então a gente pode correr a qualquer momento. Claro que a corrida exige um pouco mais de condicionamento da pessoa. A prefeitura, falando do município que eu moro, né, aqui Campo Mourão, ela tem programas que estimulam as pessoas a praticarem exercício físico de forma gratuita, nos próprios centros que ela tem distribuído pela cidade. Não fazendo propaganda para a prefeitura, mas eu sei que existe esse projeto. O próprio integrado fornece alguns projetos que não tem custo algum para a comunidade. Então, eh, não é caro, depende do que. Não é caro praticar exercício físico e é algo acessível a todos. Perfeito. Bruno, muito obrigada por ter participado desse podcast com a gente, por ter trazido para a gente tantos pontos importantes e que fazem a gente refletir depois sobre a nossa tomada de decisão. Porque quando nós falamos, né, de diversos assuntos por aqui, a gente falou do quanto as pessoas hoje elas estão cuidando, se cuidando mais antes, de fato, da luz vermelha da saúde acabar ligando, né, e a gente só tratar daquilo que é essencial quando já está no limite. A gente falou um pouco sobre comportamento, falamos um pouco sobre quanto dados podem auxiliar as pessoas ou atrapalhá-las no dia a dia, e também um pouquinho sobre eh, dúvidas, né, em relação a se eu inicio um esporte, uma dica, erros, enfim. Acho que foi uma troca bem legal. Então, muito obrigada por ter compartilhado a sua experiência, por esse tempo de qualidade. E, pessoal, muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. E, Bruno,
Onde que as pessoas te encontram nas redes sociais? Meu LinkedIn é Bruno Fidelis, fiquem à vontade, se quiserem entrar em contato comigo. Eu também tenho o meu Instagram, que é bruno.fidelis, tá? E novamente, obrigado, Fer. Pessoal, muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Acompanhe o Instagram do Integrou, lá a gente compartilha tudo o que acontece no meio da inovação, startups. Não esqueçam também de acessar as nossas outras redes, YouTube, Spotify, LinkedIn e todas as outras, estão tudo no link da bio. Muito obrigada até aqui e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.